O que a Bíblia fala sobre a ostentação? O desfile é diário, acontece nos corredores do shopping, nas páginas das mídias sociais, nos corredores dos templos, nos congestionamentos das praias, nos restaurantes onde se paga muito para se comer pouco, nos eventos que parecem aqueles pastéis com pouco recheio e muito vento, nas conversas se conta um pouco sobre a vida enquanto se conta muita vantagem, ostentação, às vezes discreta, às vezes escandalosa, assanhada. Todo dia ela se insinua e marca a posição, alimentando insatisfeitos egos. A ostentação vem do latim ostentare, significa mostrar, e sempre mostrar com excesso e orgulho as próprias realizações, as conquistas, os dons, as habilidades. Até aí tudo bem, é gosto de cada um, porém o significado de ostentar não para por aí. Ou mostrar vem sempre acompanhado de holofotes que fazem questão de destacar o luxo e a riqueza em cada feito, em cada conquista, enfim. Ostentar é o ato de se exibir com grande alarde aquilo que se entende como superior, melhor, luxuoso, invejável. Isso ocorre muito nos dias atuais, no contexto em que vivemos. Não só os jovens, como também os mais maduros, mais velhos, eles gostam de exibir carros ou até mesmo formação acadêmica ou um bom emprego, uma boa posição social. Eles gostam de mostrar que tem bens materiais. Até mesmo várias pessoas, elas vão às igrejas, lotam as igrejas para ouvir sermões que no caso massageiam o ego da pessoa. Aquelas famosas pregações egocêntricas que fala que você vai conquistar isso ou aquilo. Sempre o objetivo é conquistar algo material, um emprego ou uma conquista, uma promoção na posição, no cargo e salário, ou até mesmo bens materiais como casa. Isso não é errado. Você querer conquistar, ter casa, ter carro, ter até um bom dinheiro para poder conquistar. Porém, a questão aqui é a ostentação. Muitos jovens gostam de ostentar na internet. No caso, enfeitar-se de colares, de pulseiras, de joias para mostrar uma identidade. Ficar com aqueles carrões desfilando pelas cidades, nas ruas, mostrando que tem várias garotas, várias mulheres, som alto. Tudo isso para poder ostentar, mostrar que tem bens, um querendo ser mais rico do que o outro, só pensando no bem material. Sempre vão para a igreja com esse objetivo do ego, de massagear o ego, mostrar que é mais culto, mais inteligente, que tem mais dons, mais sabedoria ou até mesmo bens materiais. É aquela questão, os fins justificam os meios. Muito para conseguir ter riqueza, dinheiro, acabam no caso sujando a sua alma com processos, os meios ilícitos para conquistar dinheiro, enganando as pessoas de maneira desonesta, querendo tirar vantagem em tudo. E depois para poder, com consequência, mostrar e ostentar para as pessoas que é rico, que venceu na vida. Eles só focam nisso, não focam no comportamento, no estilo de vida, na alma, que será eterna, que será julgada. Eles só focam em conquistar as riquezas aqui da terra. Não é errado querer ser rico ou ter uma vida boa para ajudar o outro e ter uma vida mais confortável, com dinheiro, ter um carro para poder sair, passear para emergências e etc. E também um bom emprego, no caso, se dedicar a uma vida acadêmica para poder ser um bom trabalhador, honesto, de maneira simples, humilde, com honestidade, ajudando os outros e etc. Porém, o erro está como muitos jovens fazem, é apenas mostrar o que tem, ostentar. Definitivamente, ostentação não combina com o evangelho. Até mesmo para os ricos fica patética tal postura social. Na real, vejo poucos ricos ostentando. Pessoas que chegaram lá, honestamente, a última coisa que fazem é ostentar. Optam pela discrição e simplicidade, afinal, não preciso provar nada a ninguém. Todos são assim? Não. Tem aqueles que ostentam, mas vamos combinar, pessoas ricas de fato exigem também poucas, portanto assusta ver o imenso número de pessoas que estão fazendo da ostentação seu meio para propagar seus feitos e conquistas. A praga não se limita às conquistas materiais, apenas vejo muita gente ostentando nos púlpitos. Vejo mesmo Jesus veio estabelecer o seu reino entre nós, mas não falta engenheiros, projetistas, arquitetos e donos de reinos particulares por aqui. Não faltam profetas, apóstolos, sacerdotes, pastores e mestres de si mesmo, cada um com sua própria doutrina.
sua particular interpretação, seu domesticado rebanho, em nome disso que chamam convenientemente de minha igreja. Eles garantem seus helicópteros, jatinhos, fazendas, imagináveis pelos heróis da fé de tempos bem distantes, aqueles que sentiram na pele que dá a vida pelo Evangelho. Você vê a diferença dos apóstolos de hoje em dia para a vida simples que tinham muitos apóstolos antigamente. Porém, não estou querendo dizer aqui, dando ênfase à pobreza, a querer ser pobre, etc. Negativo, como eu já falei antes aqui anteriormente, você pode sim trabalhar e estudar para ter uma vida melhor. A questão é depositar tudo no orgulho, na soberba, na vaidade, na ostentação, como fazem muitos jovens influencers na internet hoje em dia. Muitos cantores de funk, de músicas, pagode, eles gostam de sempre aparecer, se mostrar, dizer que venceram na vida, mas tudo com um pouco de vaidade e arrogância, sempre com ostentação, a soberba da vida, que na Bíblia, no caso, é advertido. A ostentação é tentador saber que basta uma casa nova, um carro zero, uma roupa de moda e pronto. A aceitação e a aprovação social são praticamente automáticas. Se tudo isso for somado a ostentar, frequentando lugares badalados ao lado de pessoas que fazem tudo que as filosofias culturais dizem que é moderno e descolado, dizendo sim para o que dita como certo e verdadeiro, as celebridades que vomitam como belas todas as orgias sexuais do nosso tempo, aí tira o rumo ao alvo do sucesso, é praticamente certo, mas só praticamente. No caso, a ilusão que muitos artistas acabam pregando, esses artistas de filmes, novelas, séries, eles acabam pregando para os jovens, as pessoas menos instruídas e insensatas, uma vida de luxúria, de ostentação, que você vale aquilo que tem e não aquilo que é a sua essência, a sua sabedoria. Você só vale pelo dinheiro. Embora isso seja verdade, as pessoas apenas, em alguns casos, não estou generalizando, não é no caso uma regra, nem uma exceção. Você observa que muitos influencers nos dias de hoje, pessoas do YouTube ou de outras redes sociais, eles apenas querem mostrar ostentação, mostrar que tem bens materiais. Eles acabam até mesmo se envolvendo falando de Deus, porém é um Deus pessoal que eles criam na mente dele, um Deus que vai dar dinheiro, que vai dar carro, que vai dar casa. O Deus verdadeiro, eles no caso não adoram, eles não querem saber o que Deus permite e instrui, o que Deus quer na vida, no comportamento de cada pessoa. Eles só querem as bênçãos de Deus. Eles querem chegar na igreja e ouvir que Deus vai dar um carro, vai dar uma casa, mensagem apenas para massagear o ego de cada um. Eles no caso sempre têm, boa parte, infelizmente a maioria dos cristãos hoje em dia foram moldados e lapidados com ensinamentos derivados desse evangelho. O evangelho que no caso não fala sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre condenação. É um evangelho que você chega na igreja e só fala as coisas pessoais. Parece que você está numa palestra coach sobre motivação. Parece que você está fazendo um curso de administração, falando como administrar e tocar os negócios, a empresa e etc. Não parece nada com o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Infelizmente, a igreja e muitos falsos profetas, falsos pastores estão ensinando apenas isso às ovelhas, a serem cobiçosos, a procurarem e motivarem apenas a ostentação, focando apenas nas coisas materiais desta vida, como se o evangelho ensinasse isso. O foco do evangelho, a ênfase total é na vida eterna, é a motivação e o foco, os objetivos. Se tivesse algum coach que ensinasse estratégias de como conquistar a vida eterna, de combater o pecado, de vencer a condenação, tudo isso seria até interessante. Algum coach focado apenas na vida eterna, de como driblar o contexto social, os perigos do pecado, tudo que ocorre aqui nessa vida, a ostentação dos bens, a soberba da vida, a vaidade, a inveja, como poder driblar tudo isso, como moldar o comportamento para se tornar e ter um comportamento mais parecido e semelhante com o evangelho ensinado por Jesus Cristo. Tudo isso seria mais interessante se tivesse esses tipos de coach com essa pegada, com o foco, a ênfase total no evangelho verdadeiro e consequentemente na vida eterna, buscando, ensinando a como combater alguns tipos de pecados da vaidade, da soberba, da inveja, alguns pecados na área sexual como pornografia, masturbação, indecência, lascívia, prostituição, o famoso ficar, o sexo sem compromisso.
Se tivesse, no caso, pastores, coaches, treinadores, elaborando e criando estratégias para vencer esse tipo de pecado para poder chegar ao céu, aí seria mais interessante, uma motivação com estratégias para poder alcançar a vida eterna. Porém, o foco deles maior é só nas coisas daqui terrena, como você chega na igreja e vê um pastor pregando, você vai conquistar aquele emprego, aquela porta vai se abrir, e não estou dizendo que isso é errado, você precisa de um emprego, trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentar a si mesmo, a sua família. Não é errado buscar isso, fazer um curso, uma faculdade, ou até mesmo estudar marketing digital, fazer canal na internet para poder ganhar dinheiro e sobreviver. Isso tudo você precisa dessas estratégias. Porém, na igreja o foco não devia ser só esse. No caso, focando em uma casa nova, em um carro novo, apontando o dedo e você vai conquistar isso ou aquilo, aquele carro, aquela casa vai chegar, aquela televisão. Tudo isso é apenas um foco, uma ênfase que se dá ao evangelho da prosperidade e o evangelho egocêntrico, que foca somente no homem como centro. Ele esquece Jesus Cristo, seus ensinamentos e também a vida eterna, pois o mais importante era obter estratégia, motivação para alcançar a vida eterna. Muitos já perderam entes queridos e querem se encontrar com os entes queridos que se foram em Cristo, e para encontrar preciso passar por essa vida para conquistar a vida eterna, combater pecados, se livrar de pecados, pois hoje em dia é muito mais fácil pecar, tem mais facilidade de pecar sexualmente do que anteriormente, principalmente em casa. Pecados da pornografia, masturbação, pecado que você pratica em casa sem precisar ir para uma balada. Você não vai se deslocar, pegar um carro, um ônibus, ir para uma balada, encher a cara, usar drogas, se envolver com pessoas sexualmente. Basta em casa mesmo, você acaba sendo vítima da pornografia e também de adultério, com cobiça e etc. Em casa mesmo você consegue, no caso, adulterar, ter inveja do vizinho, e tudo isso acaba pecando a sua vida espiritual. Muitos ainda não entenderam a ênfase do Evangelho. Para que Jesus veio pregar o Evangelho aqui? Muitos ainda não entenderam, acham que Jesus apenas é um Salvador. Mas quando muitos falam que Jesus é um Salvador, acham que é salvação apenas de algo material ou algo terreno, como eu vou fazer um vestibular, uma faculdade, e Jesus Cristo é meu Salvador, Ele vai me salvar e vai fazer eu passar nessa faculdade. Eu vou conseguir fazer aquela entrevista de emprego e Jesus Cristo, eu tenho fé nele, Ele é meu Salvador, eu vou ter a fé e vou conseguir passar e obter aquele emprego. Mas não é isso, Jesus não veio salvar dessas coisas, Ele veio salvar a nossa alma da condenação, através de um estilo de vida que todos nós temos que viver. É diferente, você vê muitas pessoas que vivem uma vida totalmente devassa e muitas delas falam que acreditam em Deus, em Jesus, mas muitas delas não conhecem ainda Deus e a vontade de Deus. Se muitos deles souberem a vontade de Deus, pelas suas escolhas, atitudes, pela sua personalidade, comportamento, muitos deles vão correr de Deus porque eles não querem se submeter a uma vida sem pecado. O que eles querem é, no caso, entender que Deus vai dar isso ou aquilo a eles, como Aladim e o gênio da lâmpada mágica. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem, no caso, se envolver com Deus, sabendo o que Deus quer de cada um, o comportamento. Eles querem apenas que Deus os abençoe com bens materiais. Como diz na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, porém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos e amados irmãos, espero que vocês possam meditar sobre essa questão da ostentação que é tão enfatizada nos dias atuais, em nosso contexto. Sempre dão ênfase a esse tipo de coisa, de ostentação. Os influencers, esses famosos, sempre vão querer julgar a personalidade e o sucesso de alguém por questões de ostentação, de riquezas materiais. Porém, o Evangelho vai sempre na contramão. Espero que todos vocês reflitam sobre essas questões de amar o mundo, e lembrando que aqui nessa vida a gente é apenas um forasteiro, um peregrino. Então fiquem todos com Deus, até o próximo encontro.